Estamos de volta no terceiro bloco do Conexão Popular, hoje falando sobre segurança pública. Coronel, a gente estava falando dessa questão, né, do tráfico, das milícias, e já tem estudos que identificaram que o tráfico se instala onde existe ausência do Estado. E as milícias, né? Qual é a brecha que as milícias encontram para se instalar? Então, a milícia fica até difícil da gente falar porque não é uma realidade aqui em São Paulo. A gente não vê esse tipo de coisa aqui em São Paulo. A gente tem visto isso muito forte no estado do Rio de Janeiro. Mas, sem dúvida, quando a gente avalia, né, todo o contexto, também envolve uma ausência do Estado, né, junto à população, uma população vulnerável que acaba se inclinando a uma certa liderança, né? E essa liderança extremamente negativa, uma liderança do mal, que acaba tomando conta, manipulando uma série de serviços, praticando atos totalmente à revelia da lei, ou seja, se cria um Estado paralelo, né? É um Estado paralelo por conta da ausência do Estado. Então, vejam como é importante a gente ter ações sociais, cuidar dos pequenos delitos antes que se tornem pequenos delitos, combater pequenas incivilidades antes que se tornem grandes incivilidades, ter um olhar no cuidado do planejamento urbano, né? Crescer de forma sustentável, fazer um planejamento para que as cidades cresçam de forma sustentáveis, o uso e ocupação do solo, realmente haver fiscalização para isso, exatamente para que a gente evite que se chegue a comunidades totalmente descontroladas, né? Estados paralelos. A gente vê que a questão de planejamento urbano, a questão de ações sociais, então, ProERD, projetos sociais, o esporte, né? São fatores que podem muito contribuir para gerar uma presença positiva, é um contraponto, é uma luz no fim do túnel. Então, aquele jovem que hoje está sem esperança, né, que vive numa comunidade desestruturada, que vê muita violência no dia a dia dele, dentro de casa às vezes, né? Ou ele é alvo, ele é vítima de violência, ou ele vê parentes, a mãe sendo, né, a vítima de violência. Isso tudo vai criando nele uma cultura de desesperança. Nós já tivemos jovens que nós apreendemos, né, fazendo tráfico, que eu tive a curiosidade de perguntar, rapaz, mas por que você escolheu fazer isso? Eu falei, vou morrer na correria com 15 anos mesmo. Então, a visão de futuro dele é nenhuma. O que leva uma pessoa a não ter uma visão de futuro, né? Então, de repente, se a gente conseguir levar a ele opções de lazer, de esporte, música, né? Ele perceber que ele pode ser um jogador de futebol, um jogador de vôlei, ser um tocador de violão, de guitarra, né? Então, se a comunidade se organizar, se os municípios se organizarem e trabalharem mais esse viés de ofertar algo, uma esperança, eu tenho certeza que é um início para a gente retomar, né, essas comunidades que hoje têm praticamente um estado paralelo. A senhora deu uma notícia interessante que falou que as milícias são uma característica do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo a gente não tem. Por que a senhora acredita qual é a diferença, por exemplo, de elas se instalarem no Rio e aqui não? É um rigor maior da corporação aqui em São Paulo? Inclusive São Paulo, principalmente a capital, ela tem vários problemas idênticos ao do Rio. Pobreza, a população com falta de acesso a várias serviços coisas. Públicos, né? Porque aqui públicos. Ainda, o que aconteceu que o crime não se alastrou tanto quanto no Rio? Bom, provavelmente a questão geográfica, né? As configurações geográficas. No Rio a gente vê a questão dos morros, né? A ocupação de morros que dificultam muito o acesso até de viaturas, de ambulância, né? Hoje, por exemplo, em São Paulo eu posso falar, não há um lugar onde a polícia não entre. Então, mesmo bairros considerados mais problemáticos, mais violentos, né? Não há uma viatura que não entre e não vá lá fazer um atendimento, prestar um serviço, fazer a radiopatrulha. Então, não há essa questão da inacessibilidade física. Eu acredito que a questão geográfica pode impactar, mas é uma coisa que tem que ser estudada. A Polícia Militar de São Paulo, ela sofreu uma transformação muito grande depois daquele episódio da favela naval. Ou a gente se destruía, ou a gente se reinventava como polícia, tinha que se modernizar. E uma das saídas que houve uma séria
reavaliação da nossa forma de atuar, dos sistemas de controle, principalmente da formação do policial, que hoje é muito pautado e fundamentado na questão da defesa dos direitos humanos. Então, hoje, grande parte do nosso conteúdo curricular nas escolas de formação, nas atualizações profissionais, está muito pautada na questão dos direitos humanos. E um viés que foi profundamente implantado na nossa cultura é o depoliciamento comunitário. Mas o policiamento comunitário, aquele de proximidade mesmo, aquele de olho no olho com o cidadão, é aquele da gente participar de todas as reuniões de CONSEG, é aquele de dar a cara a tapa, de estar à disposição, estar com as nossas unidades de portas abertas para que as pessoas venham, participem. Hoje a gente faz audiências públicas, inclusive, para discutir francamente assuntos, prestar contas. E esses sistemas de denúncias também, eles colaboram, eles não são vistos como algo negativo. As denúncias, o que vem, por exemplo, de denúncia da ouvidoria, corregedoria, ela é tida como um implemento a mais para a gente criar a melhoria contínua dentro da nossa instituição. Então, talvez seja um conjunto e talvez, de repente, a própria comunidade ainda não se rendeu, né, digamos assim, numa desesperança tal que gera essa força, essa influência do Estado paralelo em determinadas comunidades. Mas merece um estudo mais aprofundado, viu? Vale uma tese de doutorado aí. Importante nesse momento que a gente vive, né? Coronel, como existe essa diferença entre Rio de Janeiro e São Paulo e aqui o crime não está tão estabelecido desse jeito, o fato da intervenção estar acontecendo lá, foi dito por uma professora da Universidade Federal Fluminense, que grandes operações não necessariamente desestabilizam o crime organizado e pode funcionar mais como um espanta-barata. Então, aqui, como a gente está próximo e aqui não necessariamente tem um crime tão estabelecido, você acha que tem chance da criminalidade escoar aqui para a nossa região, aqui para São Paulo? Bom, essa hipótese sempre existe. A gente tem que estar sempre, quando a gente faz o nosso planejamento, né, e pensa a polícia, nós temos que pensar global e agir localmente. Então, sempre essa premissa, pensa global, age localmente. Dentro desse pensamento global, a gente faz análise de risco. Então, vai olhar forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, né? E dentro desse cenário, nós já consideramos há alguns anos, dentro do nosso planejamento estratégico, forças criminosas, né? Problemas que possam vir migrar para o nosso estado. E a nossa região, queira ou não, é uma porta de entrada de outros estados. Nós estamos exatamente na divisa com o sul do estado de Minas Gerais, exatamente na divisa com o Rio de Janeiro, né? Temos todo um litoral norte, né, que permite, vamos dizer assim, ingresso de embarcações. Então, esse cenário ele é analisado. Quando nós tivemos a Copa do Mundo e as Olimpíadas, em que houve essas grandes operações, não houve essa migração de criminosos aqui para a região, não foi detectado. De qualquer forma, não é para se desconsiderar. Em razão exatamente desses cenários anteriores, Copa do Mundo, Olimpíada, e da própria notícia de intervenção, nós intensificamos a atuação integrada entre as forças policiais da região, e não é de agora. Já tem alguns anos que a gente tem feito operações conjuntas, um fortalecimento muito grande do nosso núcleo de inteligência integrada. Continuamente nós sentamos com todas as forças de segurança e mais forças armadas para discutir os problemas da nossa região e traçar estratégias comuns com o mesmo foco. Quando foi decretada a intervenção federal, inclusive, nós fizemos uma nova reunião de atualização das estratégias com foco nas possíveis consequências. E estamos atuando, desde então, de forma integrada e de forma bastante intensa. Vocês, inclusive, acho que têm acompanhado. Nós temos recebido, inclusive, reforço lá de São Paulo, da Rota, do Choque, da Cavalaria, né? Que tem vindo se somar aos esforços que já estão sendo feitos aqui na região há algum tempo. E já foi registrada alguma ocorrência que foi identificada que era algum tipo de fuga, algum tipo de escape da violência de lá para cá? Nada. O que a gente pode perceber é que pode haver migração de consumidores de droga para cá. Pela dificuldade, né, deles terem acesso à droga, à compra do entorpecente, é possível que consumidores comecem a vir para a nossa região. Mas de criminosos não. O que a gente tem detectado e tem feito grandes prisões, apreensões de grandes quantidades de drogas que são da própria região e que já são fruto de um trabalho de inteligência, de denúncias, né, que nós recebemos da própria população. Esses criminosos do Rio,
fazem parte de uma outra facção criminosa, quando ele vem para cá, os criminosos de São Paulo, eles absorvem ele ou não tem? Há informações de que não. Há informações de que, como qualquer empresa, eles não admitem a concorrência. Então, há também essa informação dentro da nossa inteligência de que uma entidade criminosa, uma organização, não vai aceitar tão facilmente a outra. Agora, só mais uma pergunta, essa daí. A inteligência da PM, como ela é formada, como ela atua e qual que é a diferença da inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil? Então, a inteligência, na verdade, ela é uma combinação de pessoas que são analistas criminais, que muitas vezes trabalham com a base em análises de bancos de dados, de sistemas inteligentes. Então, a gente não trabalha só na rua, mas trabalha muito com análise de sistemas inteligentes, bancos de dados e hoje muito com a questão da internet, né? A internet hoje é uma fonte de informação muito legal e é o que pauta a nossa atuação. Nós temos um grupo de pessoas que trabalham à paisana, vamos dizer assim, civilmente trajados, que eles estão lá para duas finalidades. Levantar informações para passar para o policiamento ostensivo, para tornar o policiamento ostensivo mais eficiente e trabalhar informações de público interno. Então, essa questão da depuração de público interno também é feita por essas pessoas, né, que normalmente não são tão facilmente identificadas e o que facilita esse trabalho de depuração dentro da nossa instituição. O viés sempre é o policiamento preventivo e a repressão imediata ao crime. Então, aquela informação que o cidadão passa de que está tendo um consumo de droga ou está tendo tráfico num determinado local, se vai uma viatura ostensiva, todo mundo foge, se esconde e a gente nunca consegue pegar. É a tal da brincadeira de gato e rato, né? Uhum. Quando vai uma equipe velada, que nós chamamos, ele constata o problema, ele às vezes pega mais características do criminoso e aí consegue passar para que o policiamento ostensivo possa atuar de forma mais incisiva e de forma mais eficiente. Eu queria voltar no assunto da intervenção, porque no último final de semana tiveram 13 pessoas que foram mortas no Rio de Janeiro. A gente teve o caso da Marielle, até agora 31 PMs também foram mortos desde o começo da intervenção. E segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 76% das pessoas estão apoiando a intervenção. Mas 71 disseram que não viram melhora. Eu sei que o tempo é curto, né, que a intervenção está ocorrendo. Ela tem um prazo, né, para acabar no dia 31 de dezembro. E eu queria saber, assim, do seu ponto de vista, a intervenção é a melhor ação? E se não fosse, o que poderia estar sendo feito no lugar dela? Eu penso que a intervenção ela é uma medida necessária exatamente para apagar a fogueira, né? Nós temos lá uma situação de grande anormalidade acontecendo, então é uma resposta imediata para apagar a fogueira, mas não vai ser a única solução. Quando eu expliquei para vocês que segurança pública se constrói com famílias estruturadas, valores de fé, com a questão de comunidades, né, bem estruturadas, comunidades que têm grande poder de cidadania, com trabalho, emprego, lazer, esporte, saúde, tudo funcionando como tem que funcionar, com leis que são realmente, que dão sustentação para o trabalho que tem que ser feito, isso constrói segurança. Então, isso também tem que ser alvo de atenção para que a gente se busque uma solução, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer local do país. Nunca se avaliar simplesmente a intervenção como uma ação de polícia ou de repressão imediata, mas como uma ação de reconstrução, de reestruturação do tecido social. Isso que eu acho que é importante e essa é a grande complexidade, a grande dificuldade. É trabalhar com multi-agências, trabalhar com áreas de gestão, envolver desde a saúde, a educação, fazer com que aquela população que é vítima várias vezes, né, perceba que o Estado está os alcançando com bom serviço de saúde, com escolas, né, bem estruturadas, famílias que consigam ter um trabalho digno, habitações, né, fora de áreas de risco, por exemplo. Então, é um trabalho bastante complexo. É por isso que hoje, quando a gente fala da região metropolitana do Vale, nós vivemos uma região maravilhosa.
uma região que é, para mim, uma das mais bonitas do nosso país. Um litoral maravilhoso, cidades históricas, alto potencial turístico, né? A gente recebe mais de 40 milhões de turistas por ano, né? Empresas. E o que acontece? Se nós cuidarmos para que a nossa região cresça de forma planejada, sustentável, nós nunca teremos os problemas que estão acontecendo como no Rio de Janeiro. Só que a região do interior é mais violenta do Vale, é isso? Se for considerado o aspecto do homicídio. Se for considerado o homicídio, sim. O homicídio é o nosso grande desafio, exatamente porque o homicídio está muito relacionado com o tráfico. Quando a gente fala que a nossa região é maravilhosa, é linda, que atrai 40 milhões de turistas, atrai o criminoso também. É uma região atrativa para o criminoso. Então, ele demanda uma ação mais sistêmica, mais forte por parte das polícias. A gente tem que atuar. E quando a gente fala da questão do homicídio, eu reitero, a grande parte dos homicídios aqui, mais de 80%, está relacionado com o tráfico. Então vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o quarto e último bloco do Conexão Popular, hoje falando sobre segurança pública. Continue aí conosco.